Vamos lá então, bora para cima, aula 3, curso Close de Vendas. Vamos só recordar a chave que abre e fecha qualquer venda. Acredite em você, abra a venda com uma frase de desvio. Capte informações, pesquise seu cliente utilizando as perguntas abertas. O que, quem, como, quando, por quê. Harmonize-se com o cliente, ofereça os benefícios para resolver os problemas do seu cliente no ponto de vista do cliente. Ataque as objeções, neutralize as objeções e faça pergunta de verificação. Vá para o fechamento da venda. Estenda o relacionamento da venda. Então vamos lá? A. Acredite em você. Abra a venda com a frase de desvio. C. Capte informações. Pesquise o cliente utilizando as perguntas abertas. H. Harmonize-se com o cliente. Ofereça os benefícios para resolver os problemas dos seus clientes. A. Ataque as objeções, neutralize as objeções, faça pergunta de verificação para ver se a objeção é falsa. V. Vá para o fechamento. E. Estenda o relacionamento com o cliente. Show demais? Então vamos lá. Quando você quer alguma coisa de verdade, você consegue? Qual que é seu objetivo? Qual que é sua meta? O que que você sonha? Aonde você quer chegar? Se você quer alguma coisa, você precisa lutar e ir para cima. Então, o sonho é muito importante. Então, por isso que você precisa ter meta. Quem não tem meta, não chega a lugar algum. Se você sair andando, perambulando pela cidade, você sem destino, como que você vai chegar em algum lugar? Então você precisa de fazer o quê? Você precisa de ter objetivos, metas claras, para fazer com que você chegue em algum lugar. Se você não tem um objetivo, primeira coisa que você precisa estabelecer é isso. Então, coloque meta, coloque um destino para você seguir em busca dele. E depois você precisa de estar preparado para dar um ótimo show. Porque vender é dar o show. Show de quê? Show de atendimento e vendas. Então, para você dar o show de atendimento e vendas, você precisa de estar preparado. Você precisa de ter a chave que abre e fecha qualquer venda na sua mente. Você precisa de estar com esses passos da venda internalizado na sua cabeça. Acreditar em você, captar informações, harmonizar com o cliente, atacar as objeções, ir para o fechamento e ficar na mente do cliente. Isso tem que ser um roteiro para você seguir em todo o atendimento. Assim você vai ter uma padronização do seu atendimento e aí você vai conseguir descobrir aonde você está errando. E um ótimo show, ele depende de quê? Um ótimo show de vendas, ele depende de um trabalho em equipe. É por isso que os grandes vendedores, eles não conseguem ficar em empresas incompetentes de venda. Às vezes o cara perde o vendedor, por quê? Porque ele não preparou, a empresa dele não está preparada para um campeão de venda. E quando o cliente fala, tá caro, tudo é caro, a menos que você prove o contrário. Os clientes compram os benefícios, e os benefícios do ponto de vista deles. E o que são os benefícios? Os benefícios são aquelas coisas que o cliente vai entender que é bom para ele. Então não adianta você tentar vender com os benefícios que você acha que é bom. Você precisa entender os benefícios do ponto de vista do cliente. A opinião do cliente é que vale e não a sua.
A sua opinião vale para você, mas o benefício, no ponto de vista, tem que ser do cliente. Às vezes, vamos dar um exemplo de um carro. Um carro 2.0 que bebe mais, ele é um benefício para o cliente. Por quê? Porque ele é mais potente, mais forte. E é isso que o cliente está procurando. Já em outro caso, o carro 1.0, que é mais econômico, é o benefício para o cliente. Já em outro processo, o cliente está buscando um carro elétrico. Então, o carro elétrico já para aquele cliente, que é modernidade, que é coisa atual, já é outro benefício. Então, quando você fala para o cliente assim, imagine você chegando no seu condomínio com um carro elétrico. Vai ser a maior sensação. Então, esse status, essa vontade, esse querer do cliente, vai ser o benefício para ele. O que é benefício para um é catástrofe para outro. Então, por isso que você precisa de pesquisar o cliente, para você entender o que ele busca com aquele produto. Muitas das vezes as pessoas falavam assim, é o adorno, o cliente, ele tá buscando o que o produto faz por ele. E não é só o que o produto faz por ele, é o que ele entende que as pessoas vão ver, aqueles que estão comprando por causa de pessoas, por causa de status, ou então o que aquilo vai fazer a mais pelo cliente. Qual que é o ponto de vista dele? Se aquela compra vai fazer com que ele esteja satisfeito. Então, o trabalho do vendedor é servir. O trabalho do vendedor é levar mais para o cliente. O trabalho do vendedor é conseguir satisfazer os desejos e as necessidades do cliente. Então, para isso que você precisa utilizar as perguntas verificadoras. Então, vou dar um exemplo de pergunta verificadora. Então, acho que já compreendi o que você quer, João. Está pronto para ver? Então, João falou que quer um carro moderno, que é um carro mais atual, que é um carro que vai dar um impacto no condomínio. Falou, eu quero chegar lá arrasando, com um carro mais moderno. Eu estou enjoado desse carro meu. Então, quando você mostrar a ele o lançamento, o carro elétrico, ele vai se encantar. É lógico que nas pesquisas você precisa saber se está no nível de compra daquele cliente, né? Não adianta você oferecer um carro de 200, 300 mil para uma pessoa que ganha salário mínimo. Então, as pesquisas, elas são utilizadas para descobrir o que está por trás do que o cliente está falando. Às vezes, pela profissão do cliente, pelo que ele faz, você já descobre mais ou menos a média salarial daquele cliente. Pelos adornos, pelas roupas que ele usa. Então, um cliente, por exemplo, tá com um terno assim, Aramis. Pronto. Você viu que o cliente está com um terno Aramis, já é um patamar diferente. Não é aquele terno baratinho. Então você precisa entender o ponto de vista, o que está por trás da sua pergunta. Lembra daquele exemplo que eu dei? Que o pai está casando a filha médica, ela formou agora e acabou a faculdade, né? Então está indo já acabou a formatura e vai casar. Então, e esse pai quer ir no casamento da filha. Olha só, o que você vai oferecer para ele? Um produto mais barato? Sempre você deve oferecer o produto mais caro, mas tem que tomar cuidado para você não queimar o produto ideal. O certo mesmo é você fazer a pesquisa e mostrar o produto certo para a pessoa certa, não errar em nada, nem nos benefícios e nem no preço. Quando você oferece uma coisa muito cara para o cliente, uma coisa que está fora da alçada dele, está fora do orçamento dele,
você pode estar queimando a venda do produto mais barato. Então tem que tomar cuidado com isso. E sempre você precisa tentar fechar a venda com a quantidade mínima de benefício. O ideal é que você nem precise falar, que o cliente entre e compre, ou que o cliente te chame no WhatsApp e feche a venda. Porém, isso às vezes não é possível. Então, o que você precisa fazer? Você precisa de entender o cliente, por isso a pesquisa. Se você já sabe, se o cliente já chegou até você, sabendo os benefícios e aquilo que ele quer, você não vai falar muito, porque você falar muito pode queimar a venda, porque você não sabe quais os motivos que estão levando o cliente a comprar aquele produto. Às vezes o cliente está comprando aquele produto só porque o vizinho dele tem também. Ah, meu vizinho tem, vou comprar. Ah, o fulano tem, eu quero também. Então, você precisa fazer a venda pensando em satisfazer as dores, as necessidades, os desejos do cliente, no ponto de vista do cliente. A sua informação precisa fazer com que o cliente mude de ideia, ou seja, a informação tem que vencer a objeção do cliente. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de ECBF. Então você vai no manual lá na página 56 que você vai entender o ECBF. Aqui você está verificando. Quando o cliente põe uma objeção, você precisa de quê? De dar mais benefícios para o cliente. Porque aqueles benefícios que você deu não fez com que ele fechasse a venda. Então você vai fazer uma pergunta de verificação. Deixa eu ver então, o que eu entendi então que só quer um carro mais possante, um carro mais veloz, não está se preocupando muito com o consumo não, é isso mesmo? Isso é uma pergunta de verificação, tá certo? Então o senhor está investindo nesse novo computador porque o senhor quer um processador mais rápido, é isso mesmo? Isso é uma pergunta de verificação. Quando você for mostrar o produto, você vai falar: uma das coisas mais importantes no seu novo computador é que ele vem com um processador XXX, que é um processador excelente, fantástico, com alta definição. Vocês entenderam aí o que eu estou falando? Ele tem que dar uma razão melhor do que já tem. Ele precisa, o cliente... ele precisa de uma razão melhor do que ele já tem para ele comprar, para ele fechar a compra. Então, o próximo passo, se o cliente não fechou, se ele mesmo não falou, não, é isso aí mesmo que eu quero, o que você vai fazer? Você vai tentar fechar a venda, com o mínimo possível de informações. Sinta o fechamento. Quando você está envolvido ali com o cliente, você vai sentir se ele já comprou ou não. É por isso que você precisa harmonizar-se com o cliente, sentir o cliente. Já viu quando você está dirigindo? Você não pensa para passar marcha. Você está dirigindo assim, você fala assim, agora eu vou passar a segunda. Não. Por quê? Porque o carro já está integralizado com você. Mesma coisa o atendimento. Você vai estar harmonizado com o cliente e você vai sentir as dores, os desejos e as necessidades do cliente. Então esse é o objetivo principal. Então é o seguinte, eu desenvolvi a técnica do ECBF. O que é o ECBF? O ECBF é aquele empurrãozinho a mais para o cliente falar, eu quero. O ECBF é o seguinte, o E é especificação técnica. Você vai pegar uma especificação técnica do produto e depois você vai pegar uma conveniência, por que é melhor esse produto do que o outro, através do benefício, e depois você vai fechar com fascínio. Transformar essa frase numa frase de fascínio, uma frase que faça com que o cliente queira aquele produto. Como que você vai fazer isso? Através do caminho da concordância. O caminho da concordância você vai encontrar na página 57 do manual. Teste-se para ver se o cliente está sintonizado com o que você está falando. Vamos lá então.
Vamos lá, Close, o doutor em vendas. O que você vai fazer agora? Vai fazer uma pergunta teste de verificação através da concordância. Então, João, nós estamos de acordo quando falamos de conforto e requinte, não é mesmo? Essa é uma pergunta de verificação. Você está verificando se o que você falou, se aonde você chegou, está encaminhando para o fechamento da venda. Entendo. Outro exemplo, entendo. Então, o que você quer, João, é uma cadeira mais confortável. Entendo. Então, o que você quer, Antônio, é um computador com um processador mais rápido. Isso tudo é preciso ser feito com entusiasmo. O SBF, ele precisa de passar emoção para o cliente. Ah, já sei. Então, o que o senhor quer é um curso de vendas que mude os seus resultados. É isso mesmo? Então, quando você utiliza o SBF, você está testando o fechamento da venda sem automaticamente fechar a venda. Você está só conferindo se você está no caminho certo. Show? Então vamos lá. A especificação técnica. O que é o E do especificação técnica? É o nome do exame ou do serviço que o plano cobre. O que é especificação técnica? É a potência do motor do carro. O que é especificação técnica? Lembre-se que especificação técnica não vende. Ela tem que estar agregada com o quê? Com o valor que você viu que o cliente está em busca. Então não adianta você pegar o cliente e despejar, ler aqueles manuais de especificação técnica que vem. Não adianta. O que você precisa é entender na hora certa de fazer a pergunta de verificação, utilizar o SBF, pegar uma especificação técnica que realmente vai resolver, vai sanar aquela dúvida, aquele problema do cliente e vai satisfazer ele, que vai deixar ele certo de que aquele produto satisfaz o desejo dele. É só nesse momento que você vai usar. O ideal é que o cliente compre sem você precisar utilizar o SBF. O SBF é uma carta na manga que você vai tirar quando o cliente não fechou a venda. E quanto mais SBFs você tiver, melhor para você. E aí depois nós vamos para o C, que é da conveniência. A conveniência é o motivo pelo qual é mais vantajoso possuir aquela especificação técnica do que não tê-la. Então vamos lá. Qual que é a conveniência de você ter um motor 2.0? É que ele vai subir morros com maior facilidade. E no seu caso, que você mora numa cidade onde tem muito morros, você não vai ter dificuldade de subir os morros. Entendeu? Então, quando o cara fala assim para você, não gosto de motor 1.0, não, que esse carro mais xoxo, você vai subir o morro aí, fica difícil. Então, você vai falar para ele como conveniência é esse. Você não vai ter aquele incômodo de subir um morro e ter o carro xoxo. Esse carro 2.0, ele vai subir sem maiores dificuldades. E o benefício? O benefício é o que a conveniência, o que o produto ou serviço faz a mais pelo cliente comprador. O que ele vai ganhar ou deixar de perder possuindo aquele produto. Então, quando você fala, por exemplo, do processador, fala assim, você vai ter alta performance, porque esse processador é um processador bem potente mesmo. Então, o benefício é aos olhos do cliente. Quando o cliente fala assim, que eu tenho problema lá na hora que eu vou renderizar um vídeo, ele fica travando. Então, esse computador você já não vai ter esse problema, porque ele tem esse processador dele, ele é mais potente, né?
É lógico que você tem que saber do que você está falando. Por isso que uma das partes de treinamento de venda, que às vezes as pessoas confundem, existe o treinamento de vendas, que é o que você está tendo aqui. Existe o treinamento de produto, onde você vai conhecer o produto e as especificações técnicas. Então vamos lá. Vamos para o fascínio. O fascínio é o final do esquema. É a parte que o close de vendas bate na tecla do caminho da concordância, utilizando as soluções para os problemas detectados na pesquisa, criando uma frase com palavras já aprovadas pelo cliente. E aí ele vai levar o cliente para o fechamento. Bom, senhores, vamos ficando por aqui e até a próxima aula domingo que vem. Abraço, sucesso, fui!